A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje, como fizemos na semana passada, nós vamos relembrar um estudo que eu ministrei no meu canal pessoal, Eduardo Montarroz. Se você quiser visitar também, tem vários outros estudos. E eu estou fazendo uma seleção dos meus melhores estudos, dividindo e colocando aqui nas mensagens diárias da nossa igreja. Esse eu separei com muito carinho. É um estudo bastante interessante sobre ofertas. Então, o que a Bíblia fala sobre ofertas, especificamente numa das passagens mais famosas que a gente conhece, lá de 2 Coríntios, capítulo 9. Você vai meditar na primeira parte hoje e na segunda parte amanhã, tá certo? Então, fiquem com Deus, vamos orar aqui e aí eu vou depois rodar aqui numa ediçãozinha que eu fiz, a primeira parte desse estudo nesta semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez porque estamos aqui e vamos meditar na tua palavra. Vamos meditar hoje no Novo Testamento, essa palavra que o Senhor deixou para nós. Obrigado por tudo, tem misericórdia de nós, nos abençoa ao longo de mais uma semana na tua presença. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem agora com esse estudo. E o problema da oferta é que muitas vezes, por causa do pecado, nós tentamos barganhar com Deus. Nós achamos que podemos comprar Deus com as nossas ofertas. E muitas vezes, inconscientemente, a gente é pego nisso. Quando a gente passa por um sofrimento, a gente passa por um problema e a gente diz, poxa, eu não faço tanto isso na igreja, eu não ajudo tanto, eu não trabalho tanto, por que eu estou passando por isso? E aí entra aquele espírito barganhador que muitas vezes a gente se pega. Então, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ler a sua palavra aqui em 2 Coríntios capítulo 9, que diz assim, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios fossem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avaria. Nós temos o contexto da situação em Coríntios, capítulo 9 especificamente, mas ele vai falar do contexto para depois, a partir do versículo 6, ele falar do princípio da oferta e da motivação do nosso coração em favor da oferta. O contexto é o seguinte, Paulo, há um ano atrás, ele tinha ido aos Coríntios, tinha falado dos povos de Jerusalém, que eram povos que ele estava arrecadando dinheiro para esses povos de Jerusalém, e o povo de Corinto tinha se comprometido em ajudar Paulo com uma oferta para os irmãos de Jerusalém. Ele estava fazendo isso nas igrejas que eles estavam passando, e nesse um ano que ele saiu de Coríntios, ele estava na Macedônia, e os macedônios, embora ainda mais pobres que a igreja de Coríntios, eles se prontificam em ajudar e eles também são comovidos pelo testemunho dos coríntios que disseram que também iam ajudar. E agora Paulo estava se certificando que de fato os coríntios iam ajudar nessa oferta que eles tinham se comprometido. Esse é o contexto aqui, quando ele fala aqui no versículo 1, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. O que ele está dizendo é, olhe, quanto à oferta, é desnecessário estar aqui investindo algumas palavras sobre isso,
porque vocês já têm que ter a consciência, o crente ele tem que ter a consciência que ele deve ofertar. O crente ele tem que ter a consciência que ele deve ajudar o próximo. Então é desnecessário estar aqui gastando aqui várias linhas, dizendo a você, conscientizando vocês que o crente tem que ajudar o próximo, que ele não pode deixar faltar alguma coisa para o necessitado. Essa é a ideia aqui do versículo 1. E é interessante porque isso a gente já pode aplicar para a igreja. Por que a gente pode aplicar para a igreja? Porque parece que todo mês o pastor ele tem que dedicar um sermão para falar de dízimos e ofertas, porque senão os irmãos não vão contribuir, os irmãos não vão cumprir a sua obrigação. Ele tem que estar batendo nessa tecla para ver se os irmãos acordam naquele mês e dão as suas ofertas e os seus dízimos, que é uma obrigação nossa. E aqui ele vai dizer, olha, eu não preciso estar escrevendo, é desnecessário aqui eu falar sobre a necessidade de você ofertar, a importância aqui da oferta. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então, o testemunho que aqueles irmãos iriam ajudar os irmãos de Jerusalém estava correndo pelas igrejas. Paulo estava falando disso. E ele falou disso para os macedônios. E os macedônios também se sentiram estimulados em ajudar aos irmãos de Jerusalém, porque os coríntios também iam ajudar. E os macedônios foram bem generosos, embora mais pobres que os povos de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja bastante rica, né? E ele estava aqui falando justamente disso. Mostrando aqui, é um feedback aqui dessa arrecadação para os irmãos de Corinto. E Paulo estava pensando assim que seria muito mal para o testemunho dos coríntios e para o testemunho dele, agora os coríntios não ajudarem. Porque ele já tinha dito, né, que os irmãos iriam se comprometer. Se eles não cumprissem com essa palavra, isso ia pegar muito mal tanto para Paulo quanto para os coríntios. Então Paulo vai tomar uma providência aqui para que isso não seja constrangedor. Versículo 3. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparado. Versículo 4, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Então Paulo vai se precaver, ele vai enviar uma equipe aqui para lembrar os irmãos dessa arrecadação, porque quando ele estivesse indo para Corinto, eles estavam indo com alguns macedônios. E se ele chegasse em Corinto com alguns macedônios e os coríntios disserem que não ia ajudar, ia ficar constrangedor tanto para Paulo quanto para os coríntios. E muito mais que isso, o testemunho dos dois ia ficar defasado aqui, né? Para que nós não fiquemos envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Os macedônios podiam ver e dizer, poxa, Paulo disse que eles iam ajudar e eles estão dizendo que não vão ajudar. Então Paulo aqui vai se precaver e ele vai enviar uma equipe para lembrar sobre essa oferta. Esse é o contexto. E o versículo 5 é justamente o versículo de ligação do 6, quando ele vai explicar aqui o princípio que ele quer passar. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e precedessem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Ele vai falar aqui dessa questão de generosidade e avareza, para que o que vocês disseram que iam cumprir, que vocês de fato cumpram. Isso é sinônimo de generosidade e não de avareza. Dentro da igreja, na nossa dedicação à edificação da igreja, nós não podemos ser avarentos. Aqui ele está falando de ofertas, mas nós não podemos ser avarentos quanto ao nosso tempo na igreja, ao nosso tempo de dedicação aos ministérios. Não podemos ser avarentos quanto à nossa paciência para com os irmãos. Não devemos ser avarentos quanto à nossa longanimidade. Quanto ao nosso trabalho, nosso serviço na igreja, nós devemos ser generosos, nós não devemos ser avarentos. Então isso se aplica
a esse serviço na igreja, a esse cuidado na igreja, nós devemos fazer tudo para o louvor da glória de Deus. E se é para o louvor da glória de Deus, tem que ser o melhor.